sabe como manifestar seus desejos sobre tratamentos e cuidados de saúde para que eles sejam respeitados? Nessa semana, vamos falar um pouco sobre as diretivas antecipadas de vontade. As diretivas antecipadas de vontade, conhecidas como DAV, são manifestações por escrito sobre tratamentos e cuidados de saúde que a pessoa queira ou não receber. Elas podem ser utilizadas como forma de expressar a vontade das pessoas quando elas estão com uma doença grave e avançada e já não conseguem mais explicar ou falar sobre aquilo que desejam. Dessa forma, esse documento permite que a equipe de saúde e a família conheçam e respeitem as vontades da pessoa. Esse tipo de documento foi criado pela primeira vez nos Estados Unidos da América no final da década de 1960. Naquele país, as diretivas foram legalizadas através da lei denominada Ato de Autodeterminação do Paciente, no ano de 1991. As DAV também são legalizadas em alguns países da Europa e no Brasil ainda não existe lei específica para o tema. As diretivas antecipadas de vontade podem ser de dois tipos, o testamento vital ou o mandato duradouro. Vale lembrar que essa divisão não vale para todos os países. Em alguns locais, testamento vital e diretivas antecipadas de vontade, por exemplo, significam a mesma coisa. No Brasil, se entende que esses documentos não são a mesma coisa. Vejamos algumas diferenças. O testamento vital é um documento no qual o paciente cita os cuidados de saúde e procedimentos médicos que aceita ou não receber, tais como massagem cardíaca e ajuda para a respiração, reanimação cardiopulmonar, respirador artificial, ventilação mecânica, tubos para alimentação ou para fazer xixi, antibióticos, entre outros. Já o mandato duradouro é um documento em que o paciente indica alguém de confiança para decidir por ele no momento em que não puder decidir por si mesmo. E você? Já parou para pensar por que as diretivas antecipadas são importantes? As diretivas antecipadas de vontade são importantes, principalmente o testamento vital, pois elas permitem ao paciente, mesmo que não tenha condições de falar, decidir sobre aquilo que será feito com seu corpo. Elas são uma forma de tentar garantir um cuidado mais digno, já que é possível registrar aquilo que se quer ou não receber no final da vida. Em relação ao mandato duradouro, ele é importante, pois é uma forma de garantir que uma pessoa que lhe conhece bem vai conversar com os profissionais e vai ajudar a decidir por aquilo que for melhor para você, já que você escolherá alguém de sua confiança e que lhe conhece muito bem. No Brasil, ainda não existe uma lei específica para as diretivas antecipadas de vontade, mas tramita no Senado Federal. Embora não exista uma lei, desde 2012, existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina que aponta alguns passos e tenta regulamentar as diretivas antecipadas de vontade. É a Resolução 1995, de 2012. A Resolução 1995, de 31 de agosto de 2012, reconhece o direito do paciente manifestar sua vontade por escrito e o dever de profissionais e familiares respeitarem essa vontade, além de garantir que o paciente receba cuidados paliativos e não seja exposto a tratamentos que podem ser considerados desnecessários por prolongarem o sofrimento e não oferecerem mais benefícios a ele. Desde a publicação dessa resolução, houve aumento nos pedidos dos pacientes por diretivas antecipadas de vontade nos cartórios. Além disso, o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, que foi atualizado em 2017, diz que os profissionais de enfermagem devem respeitar as vontades e autonomia do paciente e seus familiares quando tiverem que decidir sobre seus tratamentos ou não. Diz ainda que devem respeitar as diretivas antecipadas da pessoa sobre os cuidados e procedimentos que deseja ou não receber no momento que estiver incapacitado de responder por si. Algumas dúvidas são frequentes quando se trata da elaboração de diretivas antecipadas de vontade. Por isso, é importante observar e considerar os seguintes aspectos ao elaborar as suas diretivas. Para elaborar as diretivas antecipadas de vontade, é recomendado que você consulte um profissional de saúde. Pode ser um médico, um enfermeiro ou algum outro que seja de sua confiança. Esse profissional poderá esclarecer aspectos relacionados aos tratamentos de saúde e, assim, você estará melhor informado e poderá decidir sobre o que quer
ou não quer receber no final de sua vida. É recomendado que você elabore as suas diretivas no momento em que você tem condições de pensar, ler, discutir e decidir livremente sobre suas vontades. Não espere a doença chegar, pois isso pode interferir nas escolhas que você fará ou pode ser que não haja tempo suficiente para você elaborar o documento. Nem a lei e nem a resolução 1995 de 2012 obrigam que as diretivas sejam escritas com a ajuda de um advogado e nem é obrigatório o registro em cartório. Apesar disso, a pessoa pode registrar o documento por meio de escritura pública em um cartório de notas, caso ela assim deseje. O testamento vital vale apenas quando o paciente é permanentemente incapaz, já o mandato duradouro vale em situações permanentes e temporárias. As DAV não podem se referir a patrimônio, deve apenas conter informações sobre decisões e tratamentos em relação à sua saúde. Pode ainda ter a nomeação de uma pessoa para representar sua vontade em caso de incapacidade. No Brasil, não pode conter informações sobre a doação de órgãos, pois já existe uma legislação vigente e específica para a doação de órgãos e, no momento se decidir sobre isso, a responsabilidade é da família. Mesmo que não tenha uma norma específica no Brasil, as DAVs são válidas com base na Constituição Federal. Uma iniciativa recente e pioneira no Brasil é o Registro Nacional de Testamento Vital, o RENTEV. Primeiro banco de dados nacional para armazenamento das diretivas antecipadas. Ele conta com registro rápido, fácil, sem burocracia, além de não precisar inserir muitos dados e ser totalmente gratuito. Dentre as vantagens estão: comprovar a vontade expressa do paciente, evitar que o testamento vital se perca e facilitar que a família, amigos ou médico tenham acesso ao documento através de uma chave de acesso próprio que o paciente fornece para a pessoa de confiança. Quer saber como armazenar seu testamento vital? Ao acessar o site do RENTEV, irá aparecer uma tela para iniciar o preenchimento do cadastro. Os dados solicitados são nome, sobrenome, data de nascimento, CPF, e-mail, confirmação do endereço de e-mail, senha e sexo. Após, informe os dados complementares ao cadastro preliminar. Você deverá decidir se possibilitará o acesso a um amigo, familiar, médico de confiança ou procurador. Em caso positivo, você deve completar o cadastro a fim de gerar um código de acesso. Finalize seu cadastro e faça o upload de seu testamento vital em formato PDF. Concluído todo o processo, o usuário receberá um e-mail confirmando o armazenamento do seu testamento vital e poderá a qualquer tempo substituí-lo por outro ou solicitar o envio para outra pessoa. Algumas curiosidades. Na França e em Portugal, diferentemente do Brasil, há leis que asseguram o direito de pacientes e utilizam modelos semelhantes a um formulário. Em Portugal, através da Lei Portuguesa 25 de 2012, os termos testamento vital e diretivas antecipadas de vontade são considerados sinônimos. O diferencial da lei portuguesa é que ela estabelece um prazo de validade do documento de 5 anos e, após isso, é necessário renová-lo. Além disso, foi criado o Registro Nacional do Testamento Vital, o RENTEV, que começou a funcionar em 2014 e está sob responsabilidade do Ministério da Saúde português, que, por sua vez, disponibiliza em um portal da internet um modelo opcional de DAV, para que o interessado preencha e entregue uma unidade local de saúde para que esse seja armazenado. Sendo assim, o modelo português tem como objetivo facilitar a manifestação de vontade do cidadão e padronizar a forma pelo qual os portugueses fazem sua DAV. Já na França, os direitos dos pacientes em final de vida foram assegurados por lei em 2002. Esta lei foi atualizada em 2016. Desde então, no cenário francês, as diretivas não têm validade determinada. Elas podem ser anuladas a qualquer momento e devem ser consideradas obrigatoriamente pela equipe durante o atendimento e durante a tomada de decisões sobre os tratamentos dos pacientes que não conseguem mais comunicar seus desejos. Caso a equipe não respeite as vontades do paciente, as justificativas para isso devem ser registradas nos prontuários, além de a decisão ter que ser tomada por um colegiado, tipo um grupo de diferentes profissionais.
Nos diversos países que já possuem lei bem definida sobre as diretivas antecipadas de vontade, existem modelos de documentos a serem seguidos. Sobretudo, mais importante que o preenchimento desses modelos em formato de formulário para manifestar seus desejos é a necessidade de esclarecer para o paciente o que são as DAV para que ele possa elaborar seu próprio documento com base nos seus costumes e ideais de vida. É fundamental que no Brasil haja mais debate sobre as diretivas antecipadas de vontade, criação de lei que as regularize e um modelo a ser seguido, mesmo que seja optativo, visto que esse assunto está crescendo no país cada vez mais e os pacientes e suas famílias estão em busca de seus direitos, a fim de alcançarem sua autonomia e poder de decisão sobre quais rumos seus cuidados de saúde irão tomar, enquanto podem. Então, pessoal, por hoje era isso. Esperamos que tenham gostado do conteúdo. Sigam nossas redes sociais e até a próxima semana.